Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos meditar na palavra de Deus. O texto que o presbítero Rodrigo leu com os irmãos, Daniel capítulo 9, ele é apenas uma referência para nós darmos início à palavra que o Espírito Santo vai ministrar, vai continuar ministrando sobre nossas vidas, que é uma palavra que nós começamos na última quinta-feira, no nosso culto de ensino, que tem sido uns cultos abençoados. Se você não está participando, faça um esforço de estar aqui se alimentando da palavra de Deus. Nós falamos da importância da oração com propósito, e neste domingo, hoje, agora, nós vamos começar um propósito de oração, e eu quero convidar cada um dos irmãos a entrar nesse propósito. Como que vai ser? Vai ser de madrugada, lá na sua casa. Nós vamos estipular daqui a pouco um horário, e de madrugada, Igor, que bênção, ver a esposa. Cadê o Yuri, está aí? Está ali o Yuri, que bênção, Yuri. Nós vamos estipular um horário, e nesse horário combinado, durante algumas semanas, a gente vai estar nesse propósito de oração, pelas madrugadas. E no domingo, o Espírito Santo, na quinta-feira, o Espírito Santo vai estar confirmando aquilo que nós temos apresentado a Deus em propósito. Então a gente entendeu que a oração, ela é um caminho de busca por respostas e manifestação sobrenatural de Deus. A oração, como já diz, eu penso que é uma canção, a oração, ela move os céus, e é de fato, e a gente entendeu isso nessa leitura que nós fizemos em Daniel capítulo 9. Só para que os irmãos possam entender, na última quinta-feira nós falamos sobre o poder da oração, da intercessão. Ela nos leva a uma intimidade com Deus. Pessoas que você não tem contato nenhum, conversa nenhuma, você não pode chegar pedindo algumas coisas a essa pessoa. Por quê? Você não tem envolvimento nenhum. É diferente de eu chegar para o Joelso, às vezes eu tenho que falar com a Karina, né? Não é porque a Karina que tem que permitir, é porque é a mesma coisa quando o irmão Francisco vem trabalhar aqui, os irmãos vêm trabalhar aqui, às vezes já tem uma outra rotina em suas casas, né? E a gente acaba quebrando essa rotina. Então, quando eu chego para o Joelso, me ajuda aqui na igreja assim, assim, assado, Joelso. Eu só posso pedir isso para o Joelso, porque eu tenho uma liberdade, uma intimidade com ele. Eu não procuro o Joelso só para pedir alguma coisa. Verdade ou não, Joe? Às vezes o Joelso, ô Joelso, eu estou por aqui, vamos tomar um caldo de cana, Joelso. Aí a gente encosta ali e toma um caldo de cana. Ô Joelso, vamos tomar. Às vezes quando eu estava na COF lá, eu pegava, irmãos, olha isso, eu não faço mais isso, porque a gente entrou no outro caminho agora aí, e é errado, mas eu pegava uma Coca-Cola de 1 litro, colocava num congelador, para dar aquela turbinada nela, para ela ficar suadinha assim por fora, né? Aí mandava uma foto, olha aqui, Joelso. Aí daqui a pouco o Joelso, eu não chamo o Joelso só para querer alguma coisa dele, eu procuro, olha isso, irmãos, Deus já está falando aqui, eu procuro o Joelso para ter intimidade, para ter liberdade, para a gente conversar, para a gente rir junto. Aí volta e meia, quando eu falo Joelso, lâmpada tal queimou, Joelso, o refletor lá da frente está com problema, o Joelso aparece aí. E isso acontece com tantos outros irmãos aqui na igreja, porque a gente não chama só para isso, só para pedir. Isso é relacionamento. E a oração, ela gera relacionamento. Quantas das vezes nós oramos ao Senhor, ou entramos em um propósito só para pedir? Imagina uma pessoa que nunca, faz anos que você não vê, faz meses que não manda um oi no zap, nem no Natal manda Feliz Natal, aí do nada, oi, tudo bom? Estou sabendo que você trabalha na empresa tal, você envia um currículo para mim lá? A pessoa que recebe uma mensagem dessa, irmãos, fica olhando alguém, mas é cara de pau.
E a gente, quando pouco tem relacionamento, pouco fala com Deus, e do nada, Senhor, estou numa pindaíba lascada, e água, me ajuda. Ele é bondoso, o Júnior, e às vezes atende. Às vezes ele atende, dependendo daquilo que a pessoa está querendo. Então a gente vai entender que a oração, ela gera relacionamento. A oração transforma os nossos corações, porque isso é gerado dentro de nós uma mente, um coração dependente de Deus. Quando nas mínimas coisas nós apresentamos ao Senhor. Esses dias eu vi uma irmã falando que ela estava em dúvida como ia deixar o cabelo dela e ela orar a Deus. É um pouco engraçado, mas não é errado. Pedir oração a Deus em tudo. Isso gera relacionamento, nos conduz ao mesmo propósito. Quando nós, como igreja, como família, oramos pelo mesmo propósito, os nossos corações, as nossas convicções, os nossos desejos, eles são alinhados. Renova a nossa fé. A partir de hoje vai ter irmãos que vai entrar em um propósito de oração, e daqui a pouco você vai entender que você não vai simplesmente pedir a Deus. Vai ter uns princípios que nós iremos observar. Multiplica bênção de volta para nós e nos dá uma herança nas pessoas e nos lugares pelos quais nós oramos. Eu sempre desde quinta-feira eu estou dando o exemplo do Eduardo Cancabi, que estão construindo aqui. Quem está construindo aqui? Ninguém tem. A Cris está construindo, o pastor Felipe está construindo, o Juan está construindo, o irmão Francisco está construindo. Todo mundo que está construindo, que eu mencionei, comecem a orar pelo Eduardo e pela Gabi, pela construção. Senhor, abençoa o Eduardo, abre as portas para que ele compre material, que o pedreiro seja uma bênção, que economize material. Senhor, multiplica os ganhos do Eduardo. Comece a orar assim pela vida do Eduardo, comece a orar assim pela vida do irmão Francisco, pela vida de todos os irmãos que estão em construção. Você vai atrair essa bênção para a tua vida. Aquilo que você quer para a tua vida, Jesus vai ensinar isso. Comece a desejar, a orar, a pedir a Deus pela vida dos outros. Aleluia. O texto que nós lemos, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Irmão, só para a gente entender o pano de fundo. Daniel, o povo de Israel foi levado para o cativeiro babilônico, e lá estava já há quase 70 anos, aproximadamente 70 anos, por desobediência. E Daniel era um camarada estudioso que buscava conhecer, buscava a direção de Deus para a sua vida, através da lei de Deus. E certo dia Daniel está lendo os escritos do profeta Jeremias, e ele lê um texto de Jeremias, que é ali, entendi pelos livros. Jeremias havia falado, e a gente vai ver essa referência no próximo, Jeremias capítulo 29, 10, Jeremias vai dizer: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós, outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando trazer-vos para este lugar. Jeremias, antes do povo ser levado para a Babilônia, por correção de Deus, Jeremias diz: vocês vão ficar lá 70 anos, depois de 70 anos, Deus, usando o profeta Jeremias, ele diz: eu vou trazer vocês de volta para esse lugar. E Daniel, certa manhã, ou no final da tarde, ele está lendo o livro do profeta Jeremias, e ele lê esse texto, eu conjecturo, e ele vai entender que os 70 anos já está ali, na boca, já está de boa, os 70 anos são passados, e ele não consegue ver nada acontecendo, para que esse povo venha a ser liberto e volte
para sua terra de origem, para Judá. Aí a gente volta, entendi pelos livros que o número dos anos que falaram o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Aí olha o que ele diz: e eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para buscar com oração, súplicas, com jejum e sacos cinza. Ele estava diante de uma necessidade, Daniel estava diante de ele queria uma resposta, Daniel queria uma direção para a sua vida, e a maneira como ele entende que ele teria essa resposta, essa direção para a sua vida, era em oração, com súplicas, com jejum e com saco, se vestindo de saco e ficando nas cinzas, se humilhando diante do Senhor. Ele, Daniel, entendia que ele teria a resposta, e aí ele começa confessando o seu pecado, e confessando o pecado da nação. Na última quinta-feira a gente falava sobre isso, sobre quando você for orar, você confessa o teu pecado diante do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, você que é esposa, você que é marido, pede perdão ao Senhor, confessa o pecado dos teus filhos. Senhor, se minha esposa, Senhor, se o meu esposo, se o meu filho, se a minha filha tem pecado contra ti, os perdoa, é o que ele faz. Pecamos e cometemos iniquidades. Daniel se coloca junto com o povo. Pecamos e cometemos iniquidades. Ele se humilha diante de Deus, porque ele queria uma resposta, ele queria uma direção de Deus para a sua vida. Aí eu pergunto nessa noite aqui, quem aqui se encontra, ou que nos acompanha em sua casa, os irmãos que nos acompanham em suas casas, estão em busca de uma resposta, estão em busca de uma direção para as suas vidas, que estão em um anseio de ver Deus agir no meio da tua família. Daniel, ele mostra o caminho. Em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz: vossas iniquidades fazem separação entre vós e Deus. E Daniel entende isso, por isso que ele diz: pecamos, Senhor, pecamos. Irmãos, esse Daniel era aquele que interpretava os sonhos de Nabucodonosor. Esse Daniel era aquele que tinha visões assim de coisas futuras, e o Espírito Santo revelava a ele, Deus revelava a ele tudo o que iria acontecer no futuro. Algumas coisas já aconteceram, outras coisas acontecerão. Olha quem era Daniel, e ele diz: Senhor, pecamos contra ti. Ele não chega dizendo: Senhor, essa nação tem pecado. Ele não chega dizendo: Senhor, a esposa, não dá para caminhar desse jeito, os meus filhos são assim, assim, assado. Senhor, eu até quero, Senhor. Ele não fica terceirizando culpa ou responsabilidades. É essa nação ímpia, Senhor. Esse povo saiu de Judá e depois de 70 anos continua do mesmo jeito. Não, Daniel chega e diz: Senhor, pecamos. Bênçãos que são para serem vividas no coletivo, desfrutadas no coletivo. A responsabilidade e a culpa tem que ser no coletivo. Ah, Senhor, é esses obreiros, é essa liderança, é o meu marido, é minha esposa, é isso, se ela fosse assim, assim, assado, se ele fosse assim, assim, assado, era diferente. Não, pecamos, aleluia, e não demos ouvidos aos teus servos,
os profetas que o teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel continua, não demos ouvidos, não demos ouvidos. Senhor, Daniel 8 e 9, capítulo 9, Senhor, a nós pertence a confusão de rosto. Aí ele vai dizer mais lá embaixo, mas o Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão. A dica que Daniel nos dá, de nós nos humilharmos diante do Senhor. Senhor, a gente é isso, nos perdoa, Senhor, nos perdoa, Senhor, mas o Senhor é misericordioso. Lembra da tua misericórdia. Na última quinta-feira, no culto de ensino, o Espírito Santo nos ensinou o quê? Quando nós oramos, precisamos ter o hábito de declarar textos bíblicos. Senhor, a tua palavra diz que a tua longanimidade dura para sempre, que a tua misericórdia se renova a cada manhã. Senhor, então renova a tua misericórdia mais uma vez, sobre a minha vida, sobre a vida da minha família. A tua palavra diz, Senhor, que é o teu Espírito Santo que convence o homem da justiça e do juízo. Então, meu Deus, envia o teu Espírito Santo e toca no coração dele, toca no coração dela. Tem essa prática de orar declarando a palavra de Deus. Entendemos na última quinta-feira que quando oramos declarando a palavra de Deus, nós nos alimentamos. Jesus vai falar que a palavra dele é espírito e vida. Então quando nós oramos falando com o Pai, declarando a palavra de Deus, vida está sendo gerada em nós. Você pode dobrar o joelho de um jeito, quando você levanta, aleluia, é diferente, ainda mais como nós vamos fazer agora. Às 3 da manhã, você vai levantar, vai dobrar o teu joelho e vai saber que tem uma igreja junto com você, no mesmo propósito. Aleluia, glória a Deus. Quando há quebrantamento, mudanças acontecem no mundo material, a partir do espiritual. Quando há quebrantamento, mudanças acontecem no nosso relacionamento, no nosso trabalho. Aquilo que é de material, desse mundo físico, o espiritual começa a atuar. Glória a Deus, glória a Deus. Estando eu, ainda falando na oração, Daniel, o homem Gabriel, que tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando. A gente enfatizou esse voando. A hora que Daniel dobra os joelhos para orar com propósito, querendo uma direção, uma resposta de Deus, o anjo veio voando para trazer a resposta, a direção para Daniel. Aí o texto bíblico vai dizer que esse anjo dá a instrução, traz a resposta a Daniel. E fala com ele, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Daniel, que estava em busca de uma resposta, de uma direção, agora o anjo convida ele para sair, para entender o que iria acontecer. Quando nós nos posicionamos diante de Deus em oração, a resposta, a direção, ela vai vir. Agora eu e você precisamos estar dispostos a sair do comodismo, da zona de conforto, a mudar, porque somos desafiados constantemente pelo Espírito Santo de Deus. Aí o texto no versículo 23, que é o tremendo e santo: no princípio das tuas súplicas, no princípio das tuas súplicas, saiu a ordem. Presta atenção aqui, irmãos, que isso vai ser muito sério. O que nós vamos fazer nessa próxima madrugada, às 3 da manhã, você quer ou não, você que sabe, enfim, vai ter um grupo, essa igreja, às 3 da manhã, vai estar de joelhos dobrados. E quando essa igreja
estiver de joelhos dobrados às 3 da manhã, eu declaro em nome de Jesus, na autoridade que o Espírito Santo me deu, me constituindo como ministro sobre esta igreja, sobre a tua vida, aleluia, a ordem será dada sobre a tua vida, a ordem será dada sobre a tua vida, no princípio, hoje. Ele disse para Daniel: a ordem saiu, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. Em um outro texto, a gente vai entender que a oração libera o poder de Deus dentro daquilo que nós apresentamos com entendimento, com propósito. Em um outro texto de Daniel, a gente vai ver ele, vai nos dizer que quando Daniel, em um outro momento, ele entra em um propósito também, a ordem é dada, a mensagem por Gabriel é dada para entregar a Daniel, e no processo do anjo sair de onde ele estava e chegar a Daniel, ele é impedido por forças espirituais. O texto vai falar que os príncipes da Pérsia, a gente vai ler esse texto, Daniel capítulo 10, versículo 12 e versículo 13, Daniel capítulo 10, versículo 12 e 13, então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicastes o teu coração em compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Ei, irmão, no primeiro dia, você que está em casa, no primeiro dia, nesta madrugada, a ordem será dada. A ordem será dada. A ordem será dada. Mas eu e você precisamos entender que os capiroto, não lembro quem falava essa expressão, as forças espirituais do mal, elas se levantarão. O texto continua: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. A ordem já vai ser dada, só que você precisa entender que vai ter levante, vai ter enfrentamento por teu favor, em favor da tua casa. O inferno, se você acha que ele está se manifestando, quando nós entramos com um propósito específico, claro, diante de Deus, e a ordem de Deus é dada, o inferno ele vai se levantar para te tirar do propósito. Mas como Daniel hoje está nos instruindo com a sua vida, Daniel continuou 21 dias firme. 21 dias firme. Está disposto? Não vai ser 21 dias de oração. Vai ser um pouco mais de 40 dias de oração, 3 da manhã. E aí, Júnior, Suzane? E aí, irmanice? Amém? A ordem, creia, já foi dada, será dada. Agora precisamos continuar em oração. Quando Daniel orava, as atividades angelicais aumentavam e as atividades demoníacas eram obstruídas no mundo espiritual. Vamos continuar em oração. Em oração. Esdras capítulo 1, versículo 2 e 9, vai falar, lembra que Daniel tinha uma preocupação no começo: Senhor, os 70 anos do cativeiro do teu povo está finalizando aqui, e nada está acontecendo para que, a promessa é que nós retornaríamos para a nossa terra natal.
Mas 70 anos se passaram e nós continuamos aqui cativos. Após todo esse mover, cai o Império Babilônico, surge o Império Medo-Persa. Aí vem a seguinte declaração do rei Ciro, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia: para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de... Ei, irmão! O Senhor despertou o coração, o espírito do Ciro. O Senhor se encarregou de tocar, de mexer no coração de um rei ímpio, para beneficiar o seu povo. Está pegando o que pode acontecer? Isso é para você ir para a tua casa com confiança, dobrar o teu joelho 3 da manhã no frio, ou em cima da cama, só dar aquela ajoelhada lá em cima: Senhor, eu estou juntamente com a tua igreja, em oração. A minha causa é esta, Senhor, eu quero a tua direção, eu quero o teu direcionamento, eu quero a tua resposta, assim como tu falaste com Daniel. Vem agir na nossa vida, na vida da minha família, da vida da igreja. Comece a mencionar nome de pessoas que você conhece. Comece a mencionar. Aí você vai ver que o Senhor toca no espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão, um decreto por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Irmãos, quando nós estamos em um propósito com Deus, e o Senhor determina, Ele dá a ordem, o ímpio começa a trabalhar para você. Isso aqui, um pregador pentecostal. O ímpio começa a trabalhar para você. Aquilo que muitas das vezes você bate cabeça para fazer, daqui a pouco tem gente fazendo por você. E você só vai, entra em cena, aparece na foto e leva os méritos. E todo aquele que ficar atrás, isso em relação ao povo judeu quando sair, em algum lugar que andar peregrinando a caminho de Judá, os homens desse lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias. Olha só, Daniel estava com uma preocupação: Senhor, faz 70 anos que o nosso povo está aqui cativo, e existe uma promessa que nós retornaremos para a nossa terra natal. Só que o templo, os muros estão destruídos, Senhor, as casas foram queimadas. Mas quando vem a ordem, e Deus começa a agir, o próprio rei dá uma ordem para que nesse caminho, o camarada sai sem nada da Babilônia ali, dos territórios babilônicos, e nesse caminho, ele chegava aqui: eu sou judeu, eu vou precisar dessas vaquinhas aí, desses camelos, a ordem do rei é para você levar, pode levar, tem mais ouro, tem mais prata aqui. Foi semelhante à saída do povo de Israel do Egito. Enquanto eles saíam, as pessoas vieram, deram suas joias, seus ouros, tudo que era de valioso para o povo. O povo saiu rico do Egito. Sabe por quê? Porque Deus foi movido, Deus se moveu pelo povo, Deus lembrou-se do povo. Nesse caso de Daniel, um propósito específico que ele apresenta a Deus, em clamor, buscando uma direção, o Senhor agiu na vida do povo. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa de seus deuses, Esdras capítulo 1 e 7, todo o ouro, toda a prata que era do templo, ele devolve. Isso quando Deus está ordenando, quando Deus dá ordem, e a gente, irmãos, isso aqui não é eu que estou falando, é a palavra de Deus que está dizendo, que nessa madrugada, quando você dobrar os teus joelhos, e você apresentar a tua situação, começar a apresentar a situação dos teus vizinhos, dos teus irmãos, dos teus familiares,
da tua família, a ordem será dada em nome de Jesus. E no decorrer desses dias, nós estaremos ouvindo testemunhos. Já aconteceu aqui em casa, já aconteceu na minha vida, a resposta já chegou, a direção já chegou. Posso ouvir um amém? Amém, Igor? Aleluia! Este é o número deles. 30, aqui era muita coisa, irmãos. 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas de ouro. É um negócio louco. Porque Deus estava movendo o ímpio. Eu vou declarar em nome de Jesus. Quem quer receber, recebe. Eu estou debaixo da autoridade da palavra de Deus. Deus vai usar o ímpio para abençoar a tua vida. Oh, Deus vai mover o coração do ímpio para abençoar a tua vida. Aleluia! A medida que damos em oração pelos outros será usada de volta por nós. Nós falamos muito disso na quinta-feira, que nesse propósito, irmãos, nesse propósito dessa madrugada, não é só para você lembrar das tuas coisas, lembre das coisas dos outros. Um texto que eu amo, Filipenses capítulo 2, não considere só as tuas coisas, considere também as coisas dos outros, se preocupe com as coisas dos outros. Eu estou sabendo que tem um irmão, Adriano, está querendo aumento, ele está orando a Deus, Senhor, o Adriano está buscando um aumento de salário, um rendimento maior, um rendimento extra. Senhor, abençoa o teu filho, é o desejo do meu coração, Senhor, mas eu oro primeiramente para que o Senhor abençoe o Adriano, para que ele venha ter um aumento de salário, para que a esposa dele venha ter um aumento de salário. Tenha essa prática, tenhamos essa prática. Jesus fala em Mateus 5,44, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. A gente falou um pouco disso na última quinta. A gente não vai concordar com todo mundo, não vai falar do jeito que todo mundo. E as pessoas que menos a gente tem afinidade, pessoas que muitas das vezes nos magoam, falam coisas que nos entristecem, olha um segredo para ser abençoado. Ei, olha isso, irmãos, olha esse segredo para ser abençoado. Pega aí, orar pelas pessoas que não vou tratar como inimigo, porque quando Jesus escreve isso, ele está falando para um povo que tinha como inimigo os romanos, os publicanos. Eu posso discordar do Jonathan, do pastor Felipe, ele não é meu inimigo, ele pode falar coisas que me entristeçam, e o segredo para eu ser abençoado é eu orar, Senhor, abençoa o pastor Felipe, ajuda o Felipe, ajuda o Jonathan, multiplica os ganhos dele, abre uma porta linda, aquilo que eu quero para mim, eu preciso declarar, pedir para os outros. Ei, irmão, está pegando nisso? Nesse propósito, o segredo é orar pelos outros. Nesse propósito, o segredo vai ser orar pelos outros. Quando oramos pelos nossos inimigos, somos forçados a lidar com as nossas próprias más atitudes e endireitar o nosso espírito. Porque, irmão, não sei se você já teve essa experiência, de ficar triste com alguém, chateado com alguém, de querer falar mal dele também. Só que aí você chega, ô Senhor, abençoa o Eduardo, ô Senhor, abençoa o Edmar, ele teve uma atitude ali, ô Senhor, mas irmãos, eu não estou dizendo que é fácil, é difícil, mas é um exercício que precisamos como cristãos praticar, pedir a bênção sobre aqueles que não concordam e muitas das vezes nos magoam e nos deixam tristes. A oração une-nos em um só propósito ao expressar amor. O pastor Luciano Subirá, eu vou passar isso aqui, João Calvino, ele vai dizer, interceder pelos homens é a maneira mais poderosa e prática de expressar o nosso amor por eles.
A gente sempre tem um princípio, um conceito aqui na igreja que servir a Deus é servir a sua igreja sem ser. Servir a igreja é servir a Deus, é servir a sua igreja sem ser visto. E não tem maneira melhor, ouçam isso, irmãos, não tem maneira melhor de você servir o seu semelhante orando por ele. Às vezes o camarada, ô bonitão, não faz ideia, mas está lá o bonitão orando por Senhor, visita lá, Espírito Santo, toca lá. Ele nem faz ideia, mas você está servindo ele. Servir ao outro em oração é a melhor maneira de glorificar a Deus, sem que a pessoa saiba. O pastor Luciano Subirá, ele diz que a intercessão une pessoas e é uma expressão prática de as amarmos, pois libera libertação aos necessitados e une o nosso coração às pessoas e aos lugares pelos quais oramos. Ore pela nossa nação, ore pelo presidente, ore pelo Supremo, ore pelo governador, ore pelo prefeito, ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança, ore pela sua família, ore pelos seus vizinhos, ore pelos que muitas das vezes você fica sabendo que está falando mal de você, ore, em vez de falar de volta do outro, ore. Você vai ver que trabalhar lindo, o Espírito Santo vai causar na tua vida, e você será ricamente abençoado, ricamente abençoado. A oração multiplica as bênçãos, a oração pelos outros multiplica as bênçãos de volta sobre a vida e a família do intercessor. Quem quer ter a sua vida abençoada, a família abençoada? Comece a ser um intercessor, comece a ser um intercessor, e nessa madrugada, às 3 da manhã, vai ser um ótimo momento para você praticar. Toda oração de bênção por outra pessoa é uma oração que Deus devolve a você e aos seus entes queridos. Aí, o Edmar no final da quinta-feira, ele me trouxe essa ilustração, sobre um fazendeiro, que lá na região dele, ele sempre participava de concursos. Quando tinha a colheita do milho, os fazendeiros pegavam suas melhores espigas e levavam para os jurados desse concurso. E esse fazendeiro, que a gente vai dizer que era o Joãozinho, João não é nome de fazendeiro, Joãozinho, né? O Zezão, ele sempre levava as espigas deles, assim como os outros fazendeiros. Só que as espigas do Zezão, todo ano ele ganhava, não é isso, Edmar? Me corrija aí. Todo ano ele ganhava o concurso. E o repórter vai perguntar por que as espigas da sua fazenda era melhor que as das outras fazendas. Aí ele vai dizer, o milho dele não, porque ele pegava, quando ele fazia a sua colheita, ele pegava as melhores espigas, as melhores, em vez dele levar para o concurso, as melhores ele pegava e distribuía como semente para os fazendeiros em volta da sua fazenda. Imagina que esse púlpito é a fazenda dele, aí aqui é outra fazenda, ele dava semente aqui para o fazendeiro Joelso. Joelso plantava o milho do Zezão, chegava aqui, vamos dar uma moral para o Edmar, dava um monte de milho, os melhores milhos, as melhores espigas para o fazendeiro Edmar. Chegava aqui, dava as melhores espigas para o Robson. Aqui atrás a mesma coisa. E eles plantavam, e ele plantava também na fazenda dele. Quando o ramo começava a sair, o vento pegava o pólen, trazia o pólen da plantação daqui, da plantação daqui, da plantação daqui, da plantação daqui, e regava, fazia a polinização da fazenda dele.
com as melhores espigas, porque ele havia dado a semente. O milho dele não pode melhorar, a menos que o milho do vizinho também, ele entendeu isso. O milho dele só poderia ser bom, quando os dos vizinhos também fossem bons, porque não adianta ele plantar uma boa semente, enquanto os vizinhos em sua volta estavam com qualquer semente, ou seja, estavam fazendo de qualquer jeito, não estavam com uma boa semente. Então ele se preocupava na volta dele. Pegou isso, irmãos? A gente vai entender que quando nós nos preocupamos com a semente, com a vida do outro, em oração, quando a ordem é dada, como Daniel entendeu isso, o Satanás ele vai se levantar, ele vai enviar os seus demônios para bloquear, para impedir a tua bênção, mas você precisa ter certeza, nessa noite, quando você dobrar os teus joelhos, você está saindo daqui agora, diante de uma ordem de Deus, com uma ordem de Deus, em teu favor. Se coloque de pé. A oração é importante, a oração com propósito é importante, aleluia. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta, nunca vi um justo sem resposta, ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar, a ordem foi dada, basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende a mão, eu creio que a ordem vai ser dada ao teu favor, em favor da tua família. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Não importa, louve. Aleluia! Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. Aleluia! A gente precisa entender. Ouça o Espírito de Deus falando com você. Deus está falando. A ordem foi dada. Quando Ele fica em silêncio, eu declaro sobre a tua vida a direção de Deus. Eu declaro sobre a tua família a direção de Deus, a intervenção de Deus. Somente a ordem sobre a tua vida está sendo dada. O que Deus irá fazer? Aguarde, espere o que Deus estará fazendo. Ele estende a sua mão. É a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve ao Senhor. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu.
abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia. Caminha contigo na tua palavra de noite que ou foi de dia. ministrada sobre a tua suas igreja, mãos, Pai. sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Oh, aleluia. Com muito louvor. Com muito louvor. Aleluia. Com muito louvor. Com muito Senhor, cada um dos teus filhos que nesta madrugada estará iniciando este propósito, Senhor, de oração. Essa oração específica, uma oração de intercessão, onde nossos familiares, amigos, conhecidos, irmãos da nossa igreja estarão sendo apresentados. Pai, que a tua graça, que a tua ordem seja determinada, seja direcionada sobre a vida desta família, sobre a vida desse irmão, sobre a vida desse pai, dessa mãe, que diante de ti, Senhor, está apresentando, vai apresentar, Pai, a sua necessidade. E eu creio que nesses dias posteriores, Senhor, testemunhos de bênçãos, da tua intervenção, estarão acontecendo neste lugar, para a tua honra e para a tua glória. Pai, que a tua bênção seja confirmada na vida da tua igreja, na vida dos teus filhos, que todos os demônios que se levantarão, nós já determinamos o fracasso, assim como eles fracassaram na resposta a Daniel, eles fracassarão na resposta que o Senhor estará dando à tua igreja, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, em teu nome, a falência dos demônios, a falência do inferno, que tem se levantado contra a família, contra vidas, neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.